Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou falar sobre o livro Explodindo Mitos Populacionais, de Jim Perron, um ateu americano que escreveu artigos para revistas como The Individualist, Reason e Libertarian Review. Então, pelos títulos dessas publicações, já se pode perceber qual é a visão de mundo do autor. Mas se por um lado seu pensamento ateu e libertário, que chega até mesmo a defender o aborto como sendo uma questão de liberdade individual, se por um lado esse pensamento está em desacordo com os princípios conservadores, por outro acaba sendo de certa forma uma espécie de ponto forte, né? Porque muitos dos progressistas que defendem essas questões de políticas populacionais vão rebater os argumentos dos conservadores dizendo que se trata meramente de uma questão religiosa, um ponto de vista religioso que deveria ser, portanto, de foro privado. Mas aqui não é o caso, né? Jim Perron, na verdade, traz argumentos técnicos e bastante sólidos para rebater, de fato, esses tais mitos populacionais. E explodir os mitos populacionais, né, é justamente o que o autor faz, né? Então o título desse livreto é justamente uma referência àquela questão da chamada bomba populacional, né, que uma expressão que foi popularizada por malthusianos como Paul Ehrlich. Enfim, o livreto é dividido em 5 capítulos. Os 3 primeiros tratam propriamente dos mitos da superpopulação, que seriam a falta de alimentos, ou seja, a população vai crescer a uma taxa maior do que a capacidade de produzir alimentos, isso gerará fome, miséria, etc. A exaustão dos recursos naturais do planeta, que quanto mais pessoas tem no planeta, mais elas utilizarão os recursos não renováveis do planeta Terra, e isso levará à exaustão desses recursos, e por isso a população deveria ser controlada. E, por fim, a questão da densidade populacional. No 4º capítulo temos uma crítica às políticas de controle de natalidade imposta aos países subdesenvolvidos, e aqui nós iremos ver uma influência bastante forte das agências de desenvolvimento internacional. No caso ele fala da USAID, já que é um autor americano, mas eu creio que a agência canadense e tantas outras se envolveram em problemas muito semelhantes. E o último capítulo, por fim, analisa a situação da África, que é o mais pobre e o menos povoado de todos os continentes. A preocupação com o problema populacional data pelo menos do início da era cristã. Então, surpreendentemente, essa questão já preocupou até mesmo alguns padres da igreja. Tertuliano, por volta do ano 200 d.C., escreveu que nós homens nos tornamos um fardo para a terra, os frutos da natureza mal sendo suficientes para nos sustentar. E no século IV, São Jerônimo fez uma observação muito parecida. O mundo já está cheio e a população é muito grande para o solo. A população da época, vale notar, era de aproximadamente 250 milhões de pessoas. E também é importante notar que São Jerônimo conhecia talvez metade do mundo, né? Porque na época dele as Américas, o sul da África, boa parte da Ásia e a Oceania eram desconhecidas ali aos europeus e o pessoal do norte da África. Então, é um erro aí do pensamento de um dos padres da igreja. Citando inúmeros dados, Perron mostra que os seres humanos vêm descobrindo maneiras mais produtivas de trabalhar a terra, de modo a gerar uma produção cada vez maior de alimentos. A produção mundial de grãos, por exemplo, cresceu 2,6 vezes de 1950 a 1984. E a Índia, que é quase sempre enumerado como um dos países superpovoados, que segundo os malthusianos iria sofrer uma grave crise de comida, de produção de alimentos a partir do final da década de 60. E Ehrlich, o autor da bomba populacional, foi um dos propagadores dessa teoria. A Índia se tornou autossuficiente em grãos e eventualmente chegou até mesmo a exportar o produto. A fome no planeta pode-se dizer que ficou basicamente restrita a países socialistas como Cuba e Zimbábue. E no restante do mundo livre,
o aumento da produção de alimentos superou o crescimento populacional, resultando em uma dieta mais rica por pessoa e contrariando as previsões dos malthusianos. Segundo Roger Revelle, que foi um diretor do Centro de Estudos Populacionais de Harvard, o mundo teria capacidade para suportar uma população de 40 bilhões de habitantes, e isso caso as terras aráveis do planeta fossem utilizadas, mas com uma produtividade equivalente a de metade da produtividade média americana. Ou seja, esse número, na verdade, pode ser muito maior, né? As crises de alimento, pode-se dizer que elas são mais resultado de problemas na produção de comida do que na distribuição desigual de recursos ou de renda no planeta, como sugerem os esquerdistas, muitos dos quais, vale a pena lembrar, consideram a economia como um jogo de soma zero. E voltaremos a esse ponto mais adiante. O segundo capítulo trata da escassez ou a suposta escassez dos recursos naturais do planeta. E como o autor deixa claro, os recursos são de fato escassos. A própria economia, a ciência da economia, é uma análise da alocação, da melhor maneira de se alocar os recursos escassos. Mas o fato de esses recursos serem escassos não significam que eles não sejam abundantes ou que eles irão acabar num futuro próximo. Todo recurso é escasso. Isso daí o autor já deixa bastante claro. Mas essa escassez, veja só, não significa que o recurso estará em falta, né? Por que um recurso é escasso? Digamos, o ferro. Por que o ferro é escasso? Na verdade, existe ferro em abundância no planeta Terra. Mas para utilizá-lo é necessário primeiro extrair o ferro do solo, né, minerá-lo, depois passar por um processo de refinamento ali que vai derreter, né, tirar as impurezas e extrair de fato o que é o ferro, ali sendo extraído do ferro gusa, né, o ferro em estado bruto. E por fim, esse produto deve ser distribuído. Então é isso, na verdade, que é a escassez. Não significa que temos pouco ferro no planeta, mas que o ferro ele está basicamente debaixo do solo e que é necessário todo um trabalho para tirá-lo de lá e produzir de fato esse produto. Então não se pode dizer que o ferro seja pouco abundante, muito pelo contrário. O ferro, assim como tantos outros minerais, é extremamente abundante na crosta terrestre, mas a escassez vem justamente desses outros fatores que eu citei aqui. O sistema mais utilizado para medir a escassez de um produto, um bem ou um serviço é o preço. O preço, muito mais do que um valor, é informação. Ele comunica informação. Quando o preço sobe, ele dá uma mensagem aos produtores de que eles devem produzir mais aquele produto, aquele bem, aquele serviço, e aos consumidores que devem comprar menos. E quando ele desce, é o oposto que acontece. Os produtores devem produzir menos e os consumidores devem consumir mais. Desde que não haja uma manipulação dos preços por parte do governo, como congelamento, estabelecimento de piso, de teto, etc., esse sistema funciona muito bem. Um recurso natural escasso pode vir a se tornar mais abundante caso seu preço suba. E Perron conta uma história bastante interessante dos irmãos Hunt, que eram ricaços americanos que decidiram monopolizar a produção de prata no país. Então eles usaram ali a fortuna dele para saírem comprando minas de prata, todas as que podiam, e como eles quase que monopolizaram, né, a extração de prata, o preço do mineral acabou disparando. Só que essa alta do preço levou a acabou incentivando a uma reciclagem da prata. Então as pessoas que tinham talheres de prata, que tinham algum objeto assim, até mesmo enchimento de dente, que eram feitos de prata, arranjavam uma maneira de derreter esse material. No caso do enchimento de dente, eles substituíam por algum material mais barato, né? Então derretiam a prata e depois vendiam-na. Então o que aconteceu foi que
o aumento da oferta de prata resultante desse processo de reciclagem acabou derrubando o preço do metal. E por fim os irmãos Hunt perderam muito do seu dinheiro, né? Perron até diz que eles na verdade fizeram uma espécie de grande distribuição de renda, né? Porque o valor das minas de prata caiu consideravelmente, já que o recurso se tornou menos escasso, né? E consequentemente a queda do preço. Então o aumento de do preço de um recurso natural pode tornar viável outras formas de extração, produção e reciclagem desse recurso, o que vai resultar na diminuição da sua escassez. Além disso, existe a possibilidade de um recurso natural se tornar mais escasso e mais abundante ao mesmo tempo. Isso acontece, por exemplo, quando ocorre uma inovação tecnológica que resulta na queda da demanda por um recurso natural, como por exemplo foi o caso do cobre, né? Depois da invenção da fibra óptica e dos satélites de comunicações, a demanda por cobre caiu. Então, mesmo tendo havido uma queda na extração de cobre e, portanto, deixando o cobre menos abundante, né, no mercado, a escassez dele caiu, porque a demanda pelo cobre também caiu. Então, veja só, né? Isso daí pode acontecer a queda na escassez de um produto acompanhado da queda da abundância desse produto no mercado. O autor também ele resume a questão da escassez em alguns pontos importantes, que são eles: a descoberta de novos depósitos que podem aumentar a oferta de um produto, novas tecnologias podem permitir a exploração de depósitos antes considerados inapropriados. Novas tecnologias podem também mudar a demanda por um recurso. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para falar da questão de Bolsonaro, né, que, sobretudo na época eleitoral, ele falava muito do nióbio, no grafeno, que deveria ser realizado uma pesquisa para encontrar aplicações industriais para esses produtos. E ele, de fato, estava correto, né? Porque se fosse descoberta alguma tecnologia ou alguma inovação aí que acabasse criando uma demanda por esses produtos, então o Brasil poderia exportá-los e teríamos aí uma fonte de renda, né? Ou seja, nós iríamos exportar esse produto para outros países e talvez até, dependendo das aplicações que fossem encontradas, o produto estaria em alta demanda, consequentemente com ótimos preços. Então poderia sem dúvida movimentar a economia do país e a sua balança comercial. Outros fatores aqui que estão relacionados a esse jogo da escassez, né, dos recursos naturais, é que novos conhecimentos podem tornar valioso um recurso antes tido como inútil, seria mais ou menos alinhado com o que eu acabei de falar. E, por fim, uma eventual alta no preço de um recurso vai incentivar a inovação, né? Então, digamos que, voltando ao exemplo do cobre, se o cobre tivesse disparado, assim, o preço do cobre tivesse disparado, isso iria forçar as pessoas do setor de telecomunicações a buscarem uma maneira de substituí-lo. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu no caso dos satélites e fibra óptica. Provavelmente foi uma inovação assim mais orgânica, mas essa alta dos preços pode sem dúvida levar a esse tipo de inovação. Nós vemos alguma coisa parecida, isso não é uma analogia perfeita, mas vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Vemos isso no setor de alimentos, porque, por exemplo, se há uma alta no preço do feijão preto, as pessoas vão deixar de consumir o feijão preto e procurar outros tipos de feijão, que nós chamamos daqui, sei lá, o feijão carioquinha, o feijão rajado, etc. E eles podem até criar, né, algumas inovações ali na cozinha, adaptar alguns pratos para que eles sejam feitos com esse feijão mais barato, deixando de lado o feijão preto, né? Então, no caso dos recursos naturais, a mesma coisa pode acontecer. Se o preço de um determinado recurso dispara, isso acaba gerando um forte incentivo
para que as pessoas procurem um substituto para esse recurso. O terceiro capítulo do livro trata da densidade populacional. O autor traz aqui alguns dados bastante interessantes, né? A tal superpovoada Índia tem uma densidade populacional semelhante à da Bélgica, um país que nunca é citado na lista dos superpovoados. E já o Reino Unido, que é um dos países mais densamente povoados da Europa, tem uma densidade populacional quase 2 vezes maior do que a superpovoada China. Então, o termo superpopulação, como utilizado pelos neomalthusianos, parece se referir a uma mistura de pobreza com população alta, população elevada em números absolutos e, como o autor vai mostrar mais para frente, com o racismo. O mito da falta de espaço devido à superpopulação fica claro quando nós fazemos algumas contas simples. Se toda a população do mundo, isso estou falando de algo que não é citado no livro, né? Mas se toda a população do mundo fosse colocada no Brasil, cada pessoa teria para si, em média, um espaço de 1.100 metros quadrados. Então, acho que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que more numa casa ou, sei lá, alguma coisa assim que tenha mais de 1.100 metros quadrados, né? A não ser, talvez, considerar na zona rural. Mas, mesmo assim, a densidade populacional resultante seria inferior à de Bangladesh. Isso eu estou dizendo, toda a população do mundo apenas no Brasil. Então veja que essa questão da falta de espaço ou a densidade populacional, ainda estamos muito longe de chegarmos a algo que se assemelharia a um ponto crítico. E com relação à densidade populacional, é importante afirmar aqui que ela é um dos fatores que leva ao desenvolvimento econômico. E por que isso? E se você tem muitas pessoas morando na mesma região, isso acaba tornando possível um investimento em infraestrutura de transportes e de comunicações, que por sua vez vai resultar em um aumento da circulação de bens, serviços, pessoas e ideias. E mais pessoas, bens, serviços e ideias circulando significa um maior potencial de trocas para serem realizados ali naquela população e, consequentemente, uma melhora nas condições econômicas, né? Um aumento da produtividade, um aumento das próprias trocas, né? Você tem a questão da oportunidade de custo, que no final das contas resultaria em uma população mais rica. Tanto é que ainda hoje muitas pessoas aqui no Brasil falam de ir morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que são cidades assim extremamente povoadas, né? Por quê? Porque a grande presença de pessoas ali acaba aumentando a oportunidade de trabalho e de encontrar aí uma fonte de renda nesses lugares. O quarto capítulo é sobre políticas populacionais, trata dos grupos que acreditam que se as pessoas não estão dispostas a reduzir voluntariamente o número de filhos, isso deve ser levado a cabo de maneira coercitiva. Segundo Kingsley Davis, de quem eu já tratei aqui em um vídeo anterior nesse meu canal, dar à luz mais de 4 filhos é um crime pior do que muitos e deve ser tornado ilegal. Há nessa passagem uma análise da política de Lebensraum de Hitler. Segundo o autor, ele se baseava na histeria da superpopulação. Ou seja, Hitler acreditava que com o crescimento populacional vigente na Alemanha, os alemães não seriam capazes de produzir alimento para a sua população num futuro próximo. E a solução encontrada pelo Führer foi de anexar os territórios vizinhos de modo a aumentar a quantidade de terras aráveis. Isso daí é um pensamento que tem diversas falhas. Os relatos de problemas causados pela política do filho único na China, que ele mostra aqui nesse capítulo, são bastante impactantes. Eu vou até ler aqui um trechinho deles, que foi de um sujeito, Steven Mosher, um antropólogo, que estava morando na zona rural da China, na época dessa política de uma criança, né, do filho único, logo quando ela foi implementada.
E aí ele descreve o que acontece. Então, diz aqui o seguinte: havia 18 mulheres, todas elas que estavam grávidas com algo entre 5 até 9 meses. E muitas tinham os olhos vermelhos por conta da falta de sono, ou falta de dormir, né? E de choro. Elas estavam sentadas em bancos, num semicírculo, na frente de uma sala, onde Hekang, que era um membro do partido, né, um alto membro do partido, explicou o propósito do encontro em termos bastante claros. Vocês estão aqui porque vocês ainda têm que pensar sobre o controle de natalidade, e vocês ficarão aqui até que isso seja feito. E ali, olhando friamente ao redor da sala, ele disse lenta e deliberadamente: nenhuma de vocês tem nenhuma escolha nesse assunto. Então ele calculou, né, quais as mulheres deveriam estar mais avançadas ali na gravidez, e selecionou 2 delas e disse assim: vocês 2 vão fazer uma cesariana imediatamente, e as outras, as demais, tomarão uma injeção que causará o aborto. Então veja só, né, a questão do aborto forçado por conta da violação dessa política draconiana da China, né, a política do filho único. E mais para frente o autor fala também do infanticídio de meninas. Ele cita aqui um outro caso bastante interessante de um casal que a mulher engravidou, mas eles estavam fora da China, estavam no exterior e já tinham tido um filho. Então os oficiais mandaram uma carta assim extremamente rude para esse casal, dizendo que eles tinham que buscar um procedimento de aborto imediatamente, e que se não conseguissem deveriam voltar logo para a China para que isso daí fosse feito. Então veja só, são casos assim aterradores. E ele ainda conta outros de implementação forçada de DIUs, né, o dispositivo intrauterino, laqueaduras em mulheres, né, contra a vontade delas, e várias coisas do tipo. Há também uma crítica à Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, a USAID, a qual efetivamente usava o dinheiro de pagadores de impostos americanos para a realização de procedimentos de aborto, laqueadura e vasectomia no exterior. Em alguns desses casos aqui relatados, as pessoas de um determinado país ou de uma determinada comunidade, um vilarejo, elas só receberiam ajuda financeira caso atingissem determinadas cotas, fossem elas de esterilização ou de natalidade, né, de redução da taxa de natalidade. Então ele até conta aqui um caso, se não me engano, da Indonésia, que aconteceu durante o governo de Lyndon Johnson, que basicamente as pessoas estavam ali precisando de alimentos, né, por conta de, se eu não me engano, algum desastre natural que tinha ocorrido, mas eles estavam em situação assim de pobreza. E aí o presidente deu essa ordem dizendo: olha, eu só vou liberar a ajuda caso eles façam aí procedimentos de vasectomia, laqueadura e etc. Então, isso daí sempre esteve na pauta da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, e estava muito alinhada com o pensamento de Kissinger, né, do qual eu já tratei também em um vídeo anterior aqui no canal. Mas eu gostaria de falar de uma coisa aqui que o autor mostra, de um artigo que saiu, não é um artigo, é um ad, né, seria uma propaganda, não é bem esse o termo, mas alguma coisa que saiu no jornal Washington Post, justamente porque havia um número crescente de críticas sendo feito a essa questão de os americanos estarem financiando esse tipo de controle de natalidade no exterior, né, financiando através do dinheiro de pagadores de impostos. E aí a Planned Parenthood, a organização fundada por Margaret Sanger, escreveu isso daqui:
Por 2 décadas, países do terceiro mundo flagelados pela pobreza têm se voltado para os Estados Unidos para ajuda com seus esforços vitais de planejamento familiar. A ajuda custa a você apenas cerca de $1 por ano, mas o impacto tem sido tremendo. O rápido crescimento populacional diminuiu em alguns países. Em outros, mesmo as mais pobres das famílias têm sido dados os meios de planejar seus futuros. Milhões de crianças foram salvas da devastação da fome. Isso aqui é criminoso, né? Vou ler de novo. Milhões de crianças foram salvas da devastação da fome. Milhares de mulheres estão vivas hoje que teriam morrido na sua 9ª, 10ª ou 16ª gravidez. Planned Parenthood se orgulha de ter tido um papel importante em ajudar as pessoas de mais de 50 nações a se ajudarem. Onde antes havia apenas desespero, nós trouxemos esperança. E mais para frente ele diz: a própria sobrevivência das mulheres e crianças está em jogo nessa batalha. Então, o autor até fala aqui, né, que está dizendo milhões de crianças foram salvas dos males da fome, mas não disse como, né, que elas não sequer tiveram o direito de nascer. Mas, enfim, eu vou colocar aqui um vídeo de Bernie Sanders, que foi o pré-candidato, né, pelo Partido Democrata às eleições presidenciais, e pelo visto ele vai se candidatar novamente, né? É um sujeito mais à esquerda do que Hillary Clinton, ele defende umas políticas assim socialistas mais abertamente, e aqui nesse vídeo ele faz a conexão entre a questão ambiental e o aborto, respondendo à pergunta de uma professora durante um programa de entrevistas nos Estados Unidos. Isso foi em setembro de 2019. Another question from our audience. Martha Redioff is a teacher from New Milford, Connecticut. Martha, welcome. Good evening. Human population growth has more than doubled in the past 50 years. The planet cannot sustain this growth. I realize this is a poisonous topic for politicians, but it's crucial to face. Empowering women and educating everyone on the need to curb population growth seems a reasonable campaign to enact. Would you be courageous enough to discuss this issue and make it a key feature of a plan to address climate catastrophe? Well, Martha, the answer is yes. And the answer has everything to do with the fact that women in the United States of America, by the way, have a right to control their own bodies and make reproductive decisions. And the Mexico City Agreement, which denies American aid to those organizations around the world that allow women to have abortions or even get involved in birth control, to me is totally absurd. So I think, especially in poor countries around the world, where women do not necessarily want to have large numbers of babies, and where they can have the opportunity through birth control to control the number of kids they have, something I very, very strongly support. Perron também analisa a conexão entre eugenia e controle de natalidade. A Fundação Rockefeller, por exemplo, financiou o estabelecimento de instituições eugênicas na Alemanha nazista, como o Instituto Kaiser Wilhelm para Antropologia, Eugenia e Hereditariedade Humana. A Planned Parenthood também se envolveu e ainda se envolve com eugenia. Nas palavras da sua fundadora Margaret Sanger, mais crianças dos aptos, menos dos inaptos. O último capítulo traz uma análise dos efeitos deletérios do socialismo na África. O autor mostra o declínio na produção de alimentos no continente em decorrência das políticas de planejamento da economia e entra em mais detalhes quanto aos casos de Gana, Etiópia e Tanzânia. E ele ainda mostra que a África está subpovoada, dificultando assim a instalação de redes de transporte e de comunicações, o que, como eu falei anteriormente, por sua vez restringe a circulação de bens, serviços e pessoas, agravando ainda mais a situação dos mais pobres no continente. E a maioria dos países africanos tem uma densidade populacional inferior à de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Eu acho que há apenas 3 países que superam essa densidade populacional.
Em suma, o autor rebate os principais mitos da superpopulação, a incapacidade de produzir alimentos, a exaustão dos recursos naturais do planeta e a densidade populacional. Ele ataca as políticas de controle de fertilidade impostas pelos neomalthusianos e mostra as razões do desastre econômico no continente africano. Então, se você lê em inglês, eu sugiro essa leitura, eu recomendo essa leitura. Muito bom aqui, esse livreto sobre o tema. Ele é curto, tem umas 40 e poucas páginas em PDF. E ele pode ser baixado da internet. Basta colocar aqui Exploding Population Myths no Google, já deve aparecer ali algum link para baixá-lo. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.